Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Fontes, o podcast do Fontes Educacionais com o apoio cultural do Cerqueira Jorge Advogados e o Portal de Indaiatuba. Hoje estou somente eu, Thaís, porque o nosso querido Jair teve um compromisso, mas com certeza logo logo ele estará de volta conosco. Não podemos esquecer os nossos patrocinadores especiais. A Fonoáudio, da nossa querida Jana Collum, a Benjamin Psicologias, Madame Linguagens, Karina Dreilish, psicanalista infantil. E hoje nós temos um convidado muito especial, o coordenador pedagógico do Ademais Educativo, o D'Artagnan. Muito obrigada pela sua presença. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do teatro na vida de crianças e adolescentes. O que isso vem de positivo na educação de nossos filhos. Seja muito bem-vindo, D'Artagnan. Conte um pouquinho da sua trajetória para a gente e dessa inserção do teatro na sua vida. Olá, Thaís. Obrigado, primeiramente, pelo convite. Sinto muito honrado em falar sobre isso. E, assim, o teatro, ele começou na minha vida já no ensino médio, Acabava fazendo peças teatrais e eu falava, eu vou fazer teatro. Na ocasião não deu certo e eu gostava muito da área também educacional. Aí eu parti primeiramente para a área educacional, fui fazer história, depois fiz pedagogia. E nesse meio tempo, a hora que eu terminei, eu fiz aí um curso de teatro, TV e cinema, me profissionalizei como ator, com DRT. E daí em diante eu percebi que o teatro ele contribuiu muito até para o meu trabalho como professor, como educador, como pedagogo, Eu era muito tímido e isso já foi desenrolando um pouco essa situação. Então, primeiramente, para a minha vida, o teatro já surgiu assim. Legal, legal. E você, quanto professor de história, você trazia o contexto teatral para que os alunos entendessem um pouco da matéria? Porque, assim, história, ela é teoria, Então, para você trazer a vivência da história para as crianças, o professor tem que ser mesmo lúdico. Não adianta ficar no slide leitura. Como era essa sua relação teatro, história e sala de aula? Então, eu trouxe, com certeza, eu trazia isso para a realidade deles. Eu tentava linkar alguma coisa com uma apresentação. Cheguei a fazer uma apresentação sobre vários pontos da história do Brasil. E uma apresentação que foi bastante marcante foi com uma turma de uma segunda série ensino médio, que eu tinha que trabalhar a Revolução Industrial. E eu falei, como eu vou colocar isso na prática, Aí eu peguei um texto do Operário em Construção, do Vinícius de Moraes, e comecei a desenhar isso. Peguei uma música Cidadão do Zé Ramalho, fui costurando, e ali eu construí uma história onde tinha o patrão e os operários, mas tinha um operário principal que circulava ali. Então eu peguei aquela poesia e fui desenhando. E fui construindo também, peguei referências do Tempos Modernos do Chaplin, onde eles faziam movimentos repetitivos. E aí eu trouxe isso para que eles pudessem representar para todas as outras turmas da unidade escolar, como se podia trabalhar o teatro e a arte junto. E eu acho que o aprendizado deles foi muito significativo. Eles conseguiram entender essa questão de classe social, do trabalho operário, enfim. Então, assim, sempre como professor de história, eu trazia um pouquinho da arte ali, era inevitável. Falava, vamos fazer uma apresentação? Vamos trazer isso. Então, eu sempre procurava. E esse é um exemplo clássico. Eu achei que foi muito legal, foi muito funcional. E também ajudou eles muito nessa questão da comunicação, pessoas tímidas, tinha muito aluno tímido, então foi ajudando bastante. Eu acho muito interessante. A minha sogra, ela é professora de geografia, aposentada, e eu me lembro que ela, quando ela ainda dava aula, que ela buscava músicas da atualidade, na época em que nós estávamos, que tivesse alguma referência geográfica. E ela levava música para a sala de aula, ela fazia leitura, ela fazia as referências. Então, precisa ter esse mecanismo mais lúdico, Dentro dos aspectos do teatro, enquanto você professor ainda, as crianças que demandavam uma questão atencional, tinham melhora?
Tinha melhora. Tinha melhora e a gente observa até aqueles alunos que com algum problema disciplinar, né? E ele começou a ter um pouco mais foco quando foi direcionado ao teatro, entendeu? Ele começou a perceber, ter uma percepção ali e começou a melhorar, na verdade, ali, daquele ponto em diante. Então foi muito... E tem alunas também que estavam assim, elas nem abriam a boca em sala de aula, sabe? Ficavam muito quietas, assim. Não, vamos. Então melhorou nesse quesito também. Então, tanto a questão disciplinar quanto a questão da timidez ali. Porque o teatro, ele necessita do ambiente social, né? Ele precisa da relação com o outro, porque uma coisa é você fazer um monólogo, mas você precisa falar de uma forma que todos entendam, né? Não é uma coisa do jeito que você quer. E quando você passou para a coordenação pedagógica, em que momento você identificou que o teatro deveria fazer parte de todos os momentos escolares, do ambiente escolar em si? Como foi essa transição? Então, eu percebi que assim, os alunos eles precisavam ter uma interação, porque assim, se a gente for falar dos benefícios do teatro, a gente vê que é autoconhecimento, interação, consciência corporal, repertório cultural, é uma série de coisas. Uhum. E eu comecei a perceber que o teatro ele pode promover a interação, principalmente entre as turmas. E eu comecei a desenvolver o quê? Um teatro onde encabeçaria a escola toda, teria a escola toda numa única peça. Tá. Então foi assim, desafiador. Então a gente vai trazer desde uma educação infantil a um ensino médio numa único tema, numa única peça. Nossa, mas como isso é possível, né? E é muito interessante, porque a interação da criança com aquele maior, né, do 17 anos, praticamente indo para a faculdade, era uma relação muito interessante. Eles brincavam com as crianças, então tinha uma troca de energia muito boa. E ali os alunos do colégio se conheciam melhor. Porque eles se viam, às vezes são intervalos, são 4 intervalos separados, eles não se cruzavam em entrada e saída. Né? Então, aquele momento é um momento de grande interação. Então, a minha proposta como coordenador foi isso. Primeiramente, vamos integrar todos os alunos da escola num único projeto. E dentro de um mundo tecnológico que eles vivem, de redes sociais, é importante essa junção de etapas de vida, né? Porque quando a gente era criança, o recreio era um só, né? Estavam os maiores, estavam os pequenos, todo mundo brincando. E hoje em dia, agora, a partir desse ano, já teve a questão legal do não uso do celular dentro do ambiente escolar, que volta um pouco essa socialização. Mas o teatro não deixa de ser essa junção. E qual foi o seu maior desafio para que esses adolescentes tecnológicos aceitassem viver o teatro? Qual você acha que foi assim o maior desafio? Eu acho que o maior desafio foi juntar essa questão tecnológica e o pós-pandemia, onde eles ficaram dentro de casa, mais fechados e voltados a esse aparelho. Então eu acho que eles saírem um pouco, se desprenderem disso, né? Então procurei mostrar, na verdade, que existem outros recursos, outras formas, né? Vamos estudar um texto, às vezes eu dava um tema, vamos pesquisar sobre isso, entendeu? Então, ele vai atrelar a tecnologia, ele vai ter que pesquisar alguma coisa e trazer isso para a realidade dele. Então, eu acho que o maior desafio foi isso, quebrar esse gelo, né? Desse fechamento do aluno por esses dois motivos, pandemia e o celular. Ele fica muito preso àquela realidade, não conhece outras, né? E a gente foi, aos poucos, lapidando e foi conquistando isso. E o treino da paciência, né? Porque o teatro requer uma paciência, um treino mental, físico, corpóreo, e o celular ele é muito imediatista, né? Então tem essa questão também da criança entender, do adolescente entender o tempo de cada processo, o tempo de cada coisa. Fazer um parênteses, a escola da minha filha também tem o teatro e ela participou por 4 anos do musical. Um pré-pandemia, onde foi todo gravado, e os outros 3, né, com a apresentação de final do ano.
E enquanto a Letícia era pequenininha, 8, 9 anos, não interferia nos estudos escolares. Então, ela gostava, queria fazer tudo. Quando chegou no quinto para o sexto ano, ela deixou os estudos de lado para viver o teatro. Foi aonde eu, como mãe, falei, opa, está se perdendo aí um conhecimento do limite, do que o teatro fazer bem para a vida, ser uma terapia, ser uma escapatória, ser um conhecimento social e a importância da escola. Então, nós tivemos que sentar com a Letícia e dar outras opções de atividades culturais para que ela pudesse ter esse retorno para a escola. Então, há 2 anos já ela não participa do teatro, hoje ela tem 13 para 14, ela faz aulas de circo em período contrário, que trabalha corpo, tem o teatro dentro do circo também, mas não mais nessas apresentações. E o nível de aprendizado dela, de atenção, de memória, deu um up dentro da escola. Nessa perspectiva, como coordenador, como vocês costumam trabalhar quando vocês também identificam que as crianças estão deixando o aprendizado para vivenciar o teatro? Ou vice-versa, não quero vivenciar o teatro para estar 100% focado na escola. Como que vocês dividem essa opção dos alunos na escola? A gente acaba fazendo no colégio uma divisão bimestral, né? A gente procura, primeiro semestre, focar em algumas habilidades. Olha, esse bimestre a gente vai focar muito nessas habilidades de aprendizagem, né? Os conteúdos né? Primeiro semestre. O segundo semestre, aí a gente trabalha um bimestre com isso, entendeu? A gente trabalha um bimestre onde vai enfocar essa questão do teatro, da dança, da música, né? Porque nessa apresentação eu procurei captar o que cada aluno gosta de fazer. Um dança, um canta, enfim. E aí a gente acaba construindo, agora é o momento. Então ficamos aí de agosto a setembro para apresentar em outubro, no caso desse ano, focados, assim, com as aulas regulares, mas focado no desenvolvimento dessas habilidades. Então vira uma questão cultural, com agendamento, com todo um processo para que não se prejudique os demais processos da escola. Isso, exatamente. Legal. Porque aí você foca nisso, né? E depois, por exemplo, a gente trabalha o último bimestre, mais a questão esportiva. Aí já vai agora... Os interclasses, jogos... Isso, a gente está encerrando agora com isso. Então, a gente trabalha por setores, digamos assim. Legal. E você citou uma questão muito importante dessa questão emocional. Então, nós temos a aula de socioemocional, né? E percebemos ali que alguns relatos, né, de alguns alunos ali que não gostavam, não tinham, e nas aulas de socioemocional, onde eles começam a se soltar mais, eles começaram a pedir. Eles foram, acho que, pegando um pouco de gosto, né? Eles pediram esse ano, o ano passado não tinham pedido, mas esse ano eles pediram, olha, nós queremos que o colégio abra no contraturno aulas de teatro. Olha que gostoso ouvir isso. Aulas de teatro, porque assim... eles foram pegando um gosto muito grande, porque ali a gente trabalha também com uma questão de... com uma pontuação, uma nota do 6º à 3ª série do ensino médio. Porque a gente vai desenvolver oralidade, enfim, estudos de textos. Seria uma pontuação cultural. Pontuação cultural, que a gente trabalha. Então a gente acaba tentando integrar, todos participam. Então, digamos que 99,99% participou. Somente 3 alunos que tinham compromissos de viagem na data que não puderam participar. O restante, todos participaram. Então, a gente vai conquistando esse espaço aos poucos, né? Sim. E a gente vê que, assim, tanto as famílias depois, o retorno, os feedbacks da família são maravilhosos. Ela fala, eu não acredito que meu filho, que a minha filha tinha coragem disso. Porque às vezes eles falam, ela não vai fazer, ela é tímida, imagina, ele não vai subir no palco, né? Nem se colocar ele de árvore, né? Mas faz, e depois teve pai até que veio falar para mim, olha, eu gostei tanto, mas eu acho que você tem que dar uma cutucadinha um pouco mais nele e fazer ele fazer um pouco mais no ano que vem, entendeu? Então começou a surgir isso, entendeu? Os feedbacks positivos em relação a isso.
E hoje mesmo eu saí de lá, eles estavam fazendo a apresentação de abertura de interclasses. E o pessoal que não dançava, estava dançando, eles estavam mais soltos. Então, vai criando ali. Os professores falaram que para apresentação de seminários tem melhorado muito, porque é a timidez, é aquela vergonha, né? Sim. Eu falo para eles, vocês estiveram à frente de um público de 700 pessoas, então o que vai ser ali 15, 20 pessoas, né? A Letícia, minha filha, para quem conhece ela é super dada, super mais... No primeiro momento, ela é retraída. E desde pequenininha, se ela vai conhecer alguém, ela dá o rosto de ré. Ela não dá o rosto de frente, ela vai de costas. E eu me lembro, assim, muito de quando ela fez a Ana do Frozen, criança, na peça de teatro. Eu levei minha família inteira para assistir. E ela cantou no gogó, lá no CIA, na frente de todo mundo. O meu pai, a minha irmã, que é a madrinha dela, falou assim, não é possível que a Letícia cantando. Eu chorava, porque assim, a gente sabe que o teatro solta, que o teatro liberta, mas assim, eu vivia com ela tudo aquilo dentro da escola, não ia assistir os ensaios, mas quando eu vi, eu falei, meu Deus, é outra criança dentro do palco, né? A dinâmica, a disposição. E hoje, com as aulas de circo, perdeu o medo de se apresentar, de subir numa lira, de fazer um tecido, de falar com o público. Então, é libertador a gente ver isso nas crianças, né? Agora, tira uma dúvida minha. No caso de um aluno autista, que tem um receio sonoro ou que tenha um receio social, como que a escola lida com isso? Então, a gente tem duas situações. Por exemplo, tem o caso do autista, nós tivemos agora essa situação. Alguns conseguiram participar, não tiveram esse problema, mas teve uns 2 ali que eles ficaram mais assistindo, participando do processo, mas eles não conseguiram entrar, justamente por isso, justamente por causa dessa questão do barulho, do medo do público e tal. Mas nós permitimos que eles participassem dentro ali do ensaio, junto com a turma, e por vontade deles, né, para não se tornar um negócio obrigatório, porque a gente jamais faria isso. E eles ficaram ali partilhando daquilo tudo. Mas nós respeitamos, né? E eu já tenho outros alunas com Down e tudo mais, que já é o contrário, que eu tenho um que não quis, outra que quis, entendeu? E isso foi sendo respeitado, entendeu? Cada um dentro da sua potencialidade ali. Então a gente trabalha muito isso, a gente coloca para participar junto, mas respeita se ele não quer entrar, se ele não quer apresentar, por uma questão. E esses alunos, eles participam da organização, por exemplo, fazem a montagem de palco, ajudam na escolha da roupa, fazem figurino, como que vocês separam essa estrutura? Ou todos os alunos estão dentro do palco se apresentando? Não, por isso que é uma pontuação até cultural, né? E é todo um processo, é como se eles fossem apresentar um TCC. Então já parte do que princípio? Eu dou para eles, tem o tema, tem o que eles vão trabalhar, é uma cena específica de filme, de novela, né? E pesquise sobre isso. Então já começa com a pesquisa. Agora pesquise sobre o seu personagem, pesquise sobre o seu figurino. Então eles precisam ir trazendo tudo isso. Legal. E entre os pares eles vão se ajudando. Eu preciso de um chapéu, você tem um chapéu? Eu preciso desse vestido vermelho, eu preciso disso, preciso de uma peruca. Então, eles vão assim. Então, já trabalha esse comprometimento com eles e essa responsabilidade. Então, eles ajudam nessa questão de palco, eles ajudam na questão, se for necessário, cenário, se for necessário contribuir com alguma coisa. O ano passado teve uma dança no meio do teatro, que era o carimbó, e eles tinham que confeccionar umas saias. Então, eles foram entre eles ali, mesmo os que iam dançar e colaboradores, confeccionando. Legal. Então, tem uma participação do todo. Não é algo que eu vou receber o texto, receber a sonoplastia e vou ter que entrar. Não, eles fazem todo o processo. Todo o processo. Para eles entenderem tudo, né? Porque aí você vai trabalhar todas as habilidades, o comprometimento, a interação, o autoconhecimento, a autoestima, né? Que às vezes é baixa naquele momento, né? Ele acaba crescendo e acaba se desenvolvendo ali.
E toda essa responsabilidade, né? Já cria essa responsabilidade dele. Sim. Esse compromisso, eu tenho que ser pontual, eu tenho que trazer, eu não posso faltar no ensaio, eu tenho que estar no ensaio geral. Tem uma data para apresentar o figurino, entendeu? Pronto. Entendi, legal. Então, deixa com eles, né? Aham. Nada assim, vamos pedir para alguém, uma costureira, confeccionar. Não. Eles precisam construir tudo isso, esse processo. Legal. E esse processo de arte, ele é terapêutico, né? Eu falo assim, eu sou psicopedagoga neurocognitiva, trabalho com a ludicidade dentro do espaço Fontes Educacionais, e quando os pais falam assim, mas Thaís, eu preciso de alguma coisa que chame a atenção dele, eu falo, busque alguma coisa voltado para uma arte terapêutica, né? Ou a arte terapia, que é o desenho, uma pintura, uma argila, uma musicalização, né? A musicoterapia. Então, hoje a gente tem essas demandas, né? Corte e costura, porque eles precisam se encontrar dentro dessa psicomotricidade, dentro do autoconhecimento, porque nem tudo são os padrões, né? Às vezes a gente está num mundo tão fechado de padrão, né? O padrão youtuber, ou padrão startup, ou padrão empreendedorismo, que deixa de olhar para o todo. Dentro do 6º ano ao 3º ensino médio, que é a sua realidade hoje, qual é a faixa etária que mais se identifica com o teatro, com essa socialização? Olha, eu acho que depende das turmas, né? Mas o 6º ano, por exemplo, os 6º anos, eles têm uma expectativa muito grande ali e eles são muito empolgados para fazer. Eu acho que para dançar, eu acho que eles saem um pouco daquela... Não tem, parece que, tanta timidez. Por conta da transição. Infância e adolescência. O ensino médio, ele já vai entrando ali. Eu tenho alunos que são sensacionais, que se destacam ali, que gostam mesmo. Mas eu tenho alunos que eles já vão querendo, eu estou com vergonha, tal, porque... O mundo moderno já está interferindo na minha opção. Exatamente, ele já está naquela idade, fala assim, eu não sei, né? Parece que vai criando uma timidez, vai ficando mais velho, vai ficando mais tímido para essas situações. Uhum. E ali você encontra um pouco umas barreiras, assim, para fazer algumas coisas. Então, você já tem que ter toda essa jogada, o que eu vou jogar, né? Aonde eu posso inserir esse aluno para que ele faça parte do todo. Exatamente, tanto que esse ano eu trabalhei com 2 espetáculos, um era do infantil até o 6º ano, eu incluí o 6º ano junto com as outras etapas de ensino, e do 7º à 3ª série ensino médio em outro espetáculo, que eu achei que se enquadrava um pouco mais. E como você comentou de ser terapêutico, né? Realmente, eu acho que assim, eu não fui fazer terapia, eu fui fazer teatro. E isso, para minha vida, assim, são 25 anos fazendo teatro, entendeu? Isso, para mim, eu acho que assim, nessa correria, né? Essa loucura que é a educação, é uma terapia. É um momento que você vai extravasar, é um momento que você vai se encontrar, é um momento, né, muito de você ali. É onde a gente consegue nos vestir de outras coisas para nos descobrir, né? Eu fui uma criança adolescente que fez teatro também. Então, em alguns momentos, a Letícia fala assim para mim, meu Deus, eu tenho uma mãe artista dentro de casa, porque às vezes eu quero explicar as coisas para ela, eu busco uma pontinha do pouco que a gente aprende, né, num teatro de escola, assim, nada específico como você fez curso, mas assim, que a gente busca para trazer. E a escola precisa dessa ludicidade, precisa desse vínculo, mas também ela não precisa ser massacrante, né, porque já tem muitos massacres virtuais, sociais, pelo mundo afora. E ter essa consciência do teatro é legal quando a gente pensa na gente. Agora, você, quanto coordenador, trazer essa consciência para outros professores. Porque dentro de um ambiente escolar, e eu já estive dentro, nós temos vários tipos de personalidades e professores. Qual foi a maior dificuldade que você teve para trazer essa inserção num professor que acreditava que isso não daria certo? Exatamente, eu enfrentei, você tocou num ponto assim, eu encontrei desafios, né, em específico, onde encontrei profissionais que não acreditavam, falavam, isso não vai ter um resultado, isso não dá resultado, entendeu?
Mas aos poucos aquele trabalho foi sendo desenvolvido e de 2 anos para cá, eu acho que assim, a gente vai desenvolvendo, eles vão passando a acreditar naquilo, porque eles percebem que os alunos estão acreditando, os pais estão acreditando, eu falo, então eu tenho que acreditar também que Já isso... teve algum que não acreditava e já quis participar? Não quis participar não, mas queria sempre assistir, falar assim, eu quero sentar na primeira fileira, mas 2 anos para cá eu consegui trazer uma leva muito grande de professores para participarem das peças. Legal. O ano passado eu falei assim, olha, vamos, dentro da peça tem uma cena que é um forró, vamos dançar forró? Começou 1, 2, 3 casais e tal. No fim, nós tivemos quase 20 casais, de professores e monitores. Dançaram o forró. Daí, e o ano que vem, o que você vai pensar? Falei, ainda ano que vem eu tô, né? Aí esse ano eu trouxe a proposta, olha, nós vamos dançar a lambada, que era tema de novelas, e tinha da Rainha da Sucata, falei, vamos dançar lambada. Dançamos lambada, também dancei. E a Rainha da Sucata tá na televisão, agora, voltou, né? Foi a apresentação, daqui a pouco nós ficamos sabendo que ia voltar. Falei, foi muito, né? E dançamos lambada. E aí já ficou a expectativa. E o ano que vem? Então eu achei que entre a equipe, eu tive o ano passado, monitora, professora, que fez Xuxa, que fez Angélica, que fez, sabe? Que participou como personagens, entendeu? Então eles começaram a acreditar e começaram a querer participar. Hoje monitores, professores, tal, eles pedem para participar. Legal. Eu assisti no ano passado, no final do ano passado, eu assisti uma apresentação de uma escola municipal no CIA. Eu fui convidada porque minha filha ia fazer a apresentação de circo. E foi aí que eu remeti a questão dos autistas, porque nessa escola municipal, uma professora sambou no palco sozinha, né? E depois eles colocaram uma música onde 2 crianças autistas estavam com o abafador dançando no meio de outras crianças. E assim, eu chorei, porque eu trabalho com crianças neurodivergentes, neuroatípicas, que às vezes não são vistas pelo ambiente escolar ou pela família da maneira que precisava ser vista. Eu filmei, mandei para minha prima, que tem um filho autista. Então, assim, eu acho que é importante, né, você mostrar para essas crianças e para essas famílias que o teatro, que a música, que a cultura insere essas crianças de uma maneira positiva, né? Por isso que eu perguntei para você como é isso. Porque eu já frequentei teatros de outras escolas onde os autistas, onde os deficientes intelectuais, síndrome de Down, estavam sentadinhos só assistindo, né? Não tinha essa preocupação da inserção da criança. E enquanto ela é criança, ela dança, ela imita, mas o adolescente não. Ele já tem uma concepção da vergonha, do medo, o que o outro vai pensar de mim. Né? Por isso que eu perguntei para você em que momento a escola desenvolve esse trabalho social. Certo. Mas eu acho muito interessante, porque se a gente for pegar o patamar, né, colocar em estatísticas, a gente tem uma evolução muito grande do neurodesenvolvimento deles. Tem, com certeza, com certeza. Eu observo assim muito isso. A melhora, né, geral ali dos alunos ali, nesse contexto. Que bom. Eles pedem assim, vamos fazer 2 por ano. Eu falei, não, gente, Já tá querendo tirar conteúdo pedagógico. Não, eu falei, 2 é muita coisa, né? E eu gosto de escrever, gosto de produzir, gosto de dirigir. Legal. Tenho todos os apoiadores, né? Mas eu gosto de estar à frente, entendeu? E centralizar essa questão da ideia, do contexto. E aí vou escalando, né? Quem vai fazer o quê. E os pais? Os pais ainda não participam desse teatro? Não Ninguém participam. Ainda pediu? Na verdade, esse ano teve um presente, assim, de uma mãe que ela participa, ela faz dança e tudo mais, tal, trabalha com... E ela falou, eu posso montar uma coreografia para vocês? E ela esteve no colégio. E o relato dela depois em rede social, e depois foi, assim, emocionante, mas ela ficou muito tocada. Ela falou assim, ela elogiou muito o trabalho que a gente faz com eles nesse contexto. Porque ela percebeu a vida escolar os bastidores. como um todo, né? Como um todo, né? Porque muitos pais não têm essa percepção que a gente tem. Lógico, todo lugar de trabalho, escola, tem o positivo e o negativo.
mas vivenciar o todo é muito importante para os pais também, né? Por isso que eu perguntei se tem essa vivência deles junto com vocês. A vivência, eles vão, na verdade, é mais para assistir mesmo, né? Uhum. Mas, assim, eles acabam participando porque, assim, na composição dos figurinos tal, quem ficam daí enlouquecidos são eles. E mandam fotos, você acha que tá bom assim? Pode ser essa coroa, pode ser isso, sabe? Então, eles participam de qualquer forma, né? E eles ficam muito empolgados. Acho que eles ficam mais ansiosos até que com os filhos, né? Que se consiga. E é desafiador, porque foram 2 dias com 270 alunos no palco cada dia, em uma única peça. Então, é desafiador, né? Com certeza. E é uma integração, uma interação, assim, fantástica. Uma energia muito boa. Legal. E é filmado, é transmitido? Como que é? Porque... Foi fotografado, né? Tá. E tem uma pessoa que filmou tudo, mas ainda não colocou, né? Mas, assim, o que mais nós temos hoje são fotos, né? Desses registros aí. Legal. E daí, se algum pai está nos assistindo, gostou dessa ideia, quiser conhecer, aonde ele acessa essas fotos? É só dentro do Instagram da escola? Vocês têm um YouTube da escola que possa ter acesso? Como que funciona? É o site, né, do Colégio Demais Educativo, só colocar no Google, né, Colégio Demais Educativo, já aparece ali o site, e dentro desse site tem lá CIA 2025. Ah, legal. E todos os anos, né, tem lá CIA 2023, 2024 e 2025. E aí o pai consegue ter um pouco a visualização dessa vivência, desse conhecimento. Exatamente, está tudo lá. A gente coloca no Instagram, mas o Instagram ele não linka muita foto, né? Sim. Então, mais no site mesmo do colégio. Legal, muito legal. D'Artagnan, muito obrigada pela sua presença. Foi muito gostoso esse papo. Eu acho que a gente ficaria aqui o dia inteiro falando, se deixasse. E você faz parte de alguma outra escola de teatro ou a sua vivência teatral hoje está só na escola, no Demais Educativo? A minha vivência teatral, ela começou mais para fora daqui, Campinas, né? Onde e depois eu vim para Indaiatuba e fiquei muitos anos realizando peças pela Secretaria da Cultura aqui. Legal. Fiz aí por 7 anos consecutivos o Jesus na Paixão de Cristo, de Indaiatuba, né? E esse final de semana mesmo, por vários finais de semana, eu estou gravando clipes também de uma música como Jesus. Legal, também, entendeu? Olha fazendo só. Esse trabalho. Por que será que te convidaram para isso, né? E é isso, grupo teatral específico não, entendeu? Atualmente, entendeu? Mas são esses trabalhos aí, né? Porque eu trabalho em outra escola também, estadual, sou diretor também, então a logística... A carga horária... E na escola estadual, você também já conseguiu inserir o teatro? Totalmente. Oba! Totalmente. Inclusive, segunda-feira agora, dia 1º, tem sarau lá, com as que peças, delícia. tudo. Tem sarau também. Muito bom, muito gostoso. Darta, muito obrigada pela sua presença. Agradeço também o Demais Educativo por ceder o coordenador aqui para nos falar um pouquinho dessa experiência tão incrível que é o teatro. E você, quanto família, não se esqueça. A cultura, ela é muito importante. Pode ser uma dança, pode ser uma música, pode ser o teatro, pode ser uma aula de circo. O importante é que os seus filhos se conheçam de uma maneira saudável. Não deixe que eles se conheçam através das redes sociais, que isso é muito perigoso e a gente já conversou em outros programas aqui. Eu deixo um muito obrigada a vocês. Agradeço muito a parceria e na próxima semana nós teremos uma convidada especial, a nutricionista Mônica Knock, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a terapia do Cone Hindu. Já ouviu falar, D'Artagnan, da terapia do Cone Hindu? Muito pouco, não sei muito a fundo sobre isso. Eu passei por uma experiência sábado antes da gravação e assim... Fantástico, eu adorei. E a Mônica vai trazendo, então você já fique ligadinho na nossa próxima semana, hein? Gente, muito obrigada. Um beijo, até mais.